Fala aí, pessoal, a gente está de volta com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo, eu sou o Danilo e mais uma vez aí com as notícias do mercado da bola. Cara, finalmente o Cruzeiro aí acertou oficialmente a contratação do técnico Tite, novo treinador do Cruzeiro. Vamos falar da chegada do ex-técnico da seleção, que agora é técnico da Raposa. Também Gabigol, muito perto de poder ser jogador do Santos. O Santos tenta o empréstimo do jogador junto ao Cruzeiro. Você vai entender essa situação. Vamos falar também aqui de um outro jogador que passou pelo Palmeiras, Botafogo, que também desperta interesse do Santos. Lá no Fluminense, o clube de olho no jogador do Atlético Paranaense, que também pode perder um jogador justamente para o Cruzeiro. Vamos falar também de renovação importante lá no Vasco e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados no nosso canal. Muito obrigado aos nossos 41 mil inscritos. Falta pouco aí pra gente chegar a 45 mil inscritos aqui no canal, nossa meta aí, quem sabe, até o último dia desse ano a gente não pode chegar lá e atingir essa marca tão importante pro canal e quem sabe, já em janeiro, tentar chegar a 50 mil inscritos no canal, hein? Cara, seria lindo demais, ia me ajudar bastante, nosso canal aqui na humildade, pequeno, crescendo, passo a passo. Queria agradecer demais pelo voto de confiança aí da rapaziada que tá assistindo nossos vídeos, hein? Tamo junto! Bom, pessoal, começando o nosso girão do mercado da bola com a história bastante inusitada que aconteceu lá no Palmeiras hoje, cara. Uma notícia que não agradou tanto assim ao jogador Bruno Rodrigues, eu tenho certeza absoluta. O jogador não veste mais a camisa do Palmeiras. O real motivo foi o jogador ter participado de um jogo beneficente na Várzea e o Palmeiras não gostou absolutamente nada porque o jogador não teria pedido autorização do clube para tal evento. O Palmeiras alegou oficialmente que o jogador precisa de uma aprovação do clube para eventos desse tipo, onde pode correr risco à integridade física do atleta. E o jogador que veio de gravíssimas lesões aí nas últimas temporadas não deverá ser mais jogador do Palmeiras. E o atacante, que já não estava nos planos para a próxima temporada, já com esse motivo aí, antecipou mais ainda a sua saída do clube paulista. Vale ressaltar que o Palmeiras desembolsou uma quantia muito alta para contratar o Bruno Rodrigues, que na época era um dos principais jogadores do Cruzeiro na temporada de 2023. Só que no ano passado o jogador teve várias lesões, não conseguiu se firmar e nesse ano voltou a atuar praticamente no fim da temporada. Com a saída aí do Bruno Rodrigues do Palmeiras, comente aí se você gostaria de ver esse jogador no seu time. Seria um ótimo reforço aí para vários clubes, cara. Um jogador que já tem uma certa rodagem, já passou por clubes menores, depois teve a grande oportunidade do Cruzeiro. Também já teve uma passagem bem rápida pelo São Paulo, mas o destaque dele realmente foi no Cruzeiro, quando o Cruzeiro voltou à Série A do Campeonato Brasileiro. E no Palmeiras ele teve muitos problemas de lesão e por isso que ele não conseguiu se dar bem lá no clube paulista e agora está de saída do Palmeiras de maneira até certo ponto bizarra, né? Com certeza não sabemos a que ponto o Palmeiras tem razão e também o próprio jogador, né? É difícil, né? Porque o jogador tá de férias, tá curtindo ali a sua família, talvez amigos, né, cara? Curtindo jogo beneficente ali, ajudando pessoas mais necessitadas. O Palmeiras entendeu que o jogador poderia correr um sério risco de se lesionar durante esses jogos festivos e acabou aí dizendo que ele não vai mais ser atleta do Palmeiras. Comente aí qual a sua opinião sobre esse assunto. E além desse jogador lá no Palmeiras, quem também deverá deixar o clube é o zagueiro Mikael. O jogador não deverá fazer parte dos planos do Abel Ferreira para a próxima temporada e ele já teria recebido propostas do exterior e deixou bem claro o desejo de morar novamente fora do Brasil. Ele que já atuou em algumas temporadas lá no futebol da MLS. No Palmeiras não se firmou, né? Foi inclusive a própria indicação do Abel Ferreira. No fim da temporada, o mesmo treinador que pediu a contratação dele já não conta mais com o atleta para a próxima temporada. Lá no Sport, o clube tem um acerto verbal pela chegada do treinador Léo Condé. Segundo o novo presidente do Sport, ele será o técnico do Leão na Série B em busca aí do acesso à Série A novamente, né? O Léo Condé conseguiu acesso com o Ceará, que acabou sendo rebaixado na última rodada do Brasileiro, e anteriormente com o Vitória, né? O Vitória foi uma situação muito mais importante na carreira do Léo Condé, porque o Vitória subiu da Série C para a Série B e da Série B para A, onde o Vitória conseguiu se estabelecer e não caiu novamente de divisão, diferentemente do Ceará. Comente aí se você acha o Léo Condé um bom nome para dirigir o Sport na Série B. E por falar no ex-clube aí do Léo Condé, o Vitória, o time baiano estaria disputando com o Fortaleza a contratação do atacante Luiz Fernando, aquele mesmo com passagem pelo Atlético Goianiense, que estava na última temporada no Atlético Paranaense. Esse jogador desperta interesse aí do Vitória e pode ser que ele seja um dos primeiros reforços
do time baiano na Série A do Campeonato Brasileiro. Outra situação envolvendo o Atlético Paranaense é que o Fluminense demonstrou interesse na contratação do atacante Viveiros, um dos principais jogadores do clube na Série B, onde o Atlético conseguiu acesso graças à janela de transferências que fez no meio do ano, onde conseguiu a contratação do Viveiros, que era um dos principais jogadores do Atlético Nacional, que estava jogando a Libertadores. Ele saiu do Atlético Nacional, foi para o Atlético Paranaense para jogar a Série B e foi peça imprescindível no acesso do Furacão. E o Fluminense está buscando aí um camisa 9, né, depois da lástima total que foi Everaldo nessas semifinais diante do Vasco. As duras críticas dos torcedores tricolores ao camisa 9 do clube carioca, o Fluminense se vê na obrigação de buscar um novo atacante para a próxima temporada, e o Viveiro surge aí com uma grande possibilidade. Seria um ótimo reforço, na minha opinião, para qualquer time da Série A. E por falar em atacante, o Santos fez uma sondagem aí pelo atacante Rafael Navarro, jogador aquele mesmo, com passagem por Botafogo e também Palmeiras, está atualmente há algumas temporadas atuando no Colorado Rapids dos Estados Unidos. Jogador que foi comprado recentemente aí pelo clube norte-americano junto ao Palmeiras. Tem aí a sondagem do Santos. Até o momento, segundo a ESPN, o Santos não fez uma proposta oficial. Todo mundo sabe que o grande sonho do Santos é claramente contratar o Gabigol, que agora com a chegada do Tite no Cruzeiro, que a gente vai falar já já dessa situação, vai perder muito espaço, né? Certamente ele não deverá continuar no Cruzeiro depois de perder aquele pênalti ridículo na semifinal contra o Corinthians. Ele dificilmente deverá seguir na Raposa, e o Santos é o clube que tem o maior interesse na contratação do Gabigol. Vi também alguns torcedores do Flamengo pedindo a volta do Gabigol ao clube carioca, né? Eu acho bem difícil, acho impossível que o Gabigol volte ao Flamengo, a menos que o Flamengo realmente queira o jogador de volta, dar mais uma oportunidade na carreira do atleta que está vivendo um péssimo momento, viveu um péssimo ano nessa temporada. Ele já estava mal no Flamengo, é verdade. O Cruzeiro quis arriscar na contratação dele e deu muito errado. E também ele teve claramente ali a concorrência muito elevada com o alto nível apresentado pelo Caio Jorge lá na Raposa nessa temporada. E o Santos aí é o maior interessado na contratação do jogador, que está atualmente aí com 29 anos. Sempre bom ressaltar que na próxima temporada o Gabigol fará 30 anos. Comenta aí, torcedor santista, o que você acha do nome do Gabigol e também do Rafael Navarro para reforçar o Peixe na próxima temporada. Sempre bom deixar claro que o Tiquinho, que é um jogador que foi reserva na temporada, deverá deixar o Peixe também. Botafogo e Coritiba disputam a contratação do jogador. Bom, e hoje o Cruzeiro também oficializou a sua contratação do novo treinador, cara. O técnico Tite foi oficialmente confirmado como novo técnico do Cruzeiro. Chega com um contrato aí até o fim de 2026 para substituir o Leonardo Jardim, que vai dar uma pausa na carreira. O Tite aí que passou por alguns problemas, né, cara, pessoais, precisou de um tempo aí para se recuperar e está de volta aí. Inclusive o contrato foi assinado no Rio de Janeiro, antes mesmo da chegada do Tite a Belo Horizonte, que já desembarcou hoje pela manhã lá na capital mineira, e ele será o novo técnico do Cruzeiro. Vale ressaltar que o Tite chega aí de uma longa inatividade, onde o último clube que ele treinou foi o Flamengo, lá na temporada do ano passado. Depois disso, ele deu uma pausa na carreira, recebeu diversas sondagens, inclusive do próprio Santos, também o Corinthians, outros times, o Internacional tentou a contratação dele agora, mas o Cruzeiro venceu a concorrência, tanto do Inter e do Besiktas, e fechou a contratação do Tite, que é o novo técnico da Raposa para a temporada que vem, né? Com certeza chega com a grande rejeição do torcedor celeste. Muitos torcedores do Cruzeiro não aprovaram a contratação do Tite, que chega aí bem pressionado já de cara. Muitos torcedores já estão comparando ele com a chegada do Fernando Diniz, que era um treinador que chegou com o status de ter técnico de seleção brasileira, que tinha ganhado Libertadores, só que no Cruzeiro foi muito mal, né? E agora ele tá lá no Vasco tentando ganhar um título da Copa do Brasil, mas no Cruzeiro a passagem do Diniz foi lastimável, e segundo alguns torcedores do Cruzeiro, o Tite pode se assemelhar à chegada do Diniz lá na Raposa no fim do ano passado, no meio do ano passado, né? Porque ele ficou até o final, pro início desse ano, e acabou sendo demitido. E agora, com a chegada do Tite, um Cruzeiro novo deverá acontecer, cara. É totalmente diferente a filosofia de trabalho do Tite para a do Leonardo Jardim. O Tite é um técnico bem mais burocrático, um técnico bem mais das antigas, né? Para falar aqui um bom português para o torcedor entender, é um técnico mais antigo, né, cara? Certamente tem outras ideias. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez ele possa ter se reciclado aí nessa pausa que ele ficou estudando, né? Se recuperando aí de problemas pessoais também, né? Pode ser que ele volte melhor. Vamos ver o que vai acontecer, se o Tite vai dar certo lá no Cruzeiro. O último trabalho dele foi muito ruim no Flamengo. Muitos flamenguistas odiaram a passagem do Tite por lá. E além disso,
o Cruzeiro também deverá ter outras saídas. A gente falou do Gabigol, que pode ir para o Santos, mas praticamente confirmado já está aí a saída do Eduardo. O jogador não terá o seu contrato renovado no fim desse ano. Jogador de 36 anos, aquele mesmo com passagem pelo Botafogo, não vai ficar no Cruzeiro. O jogador aí foi um reserva praticamente toda a temporada no Cruzeiro, poucos jogos titular. Outro jogador que foi reserva toda a temporada do Cruzeiro, também um congolês, Bolassi. O jogador não vai ficar no Cruzeiro para a próxima temporada, aos 36 anos. O jogador também está fora da Raposa. Comente aí se você gostaria de um desses dois jogadores aí da Raposa que estão saindo do Cruzeiro no seu time na próxima temporada. E reforço, o Cruzeiro estaria interessado em um nome do Fluminense, é o meio-campista Martinelli. De acordo com as informações do jornalista Everton Guimarães, o Cruzeiro já fez os primeiros contatos junto ao staff do atleta para saber as condições de um possível negócio para contratar o jogador de 24 anos do Fluminense. Esse atleta é um atleta muito caro, o Cruzeiro terá que desembolsar uma quantia muito alta se quiser contratar o Martinelli, que é um jogador imprescindível no meio-campo do Fluminense. A ideia do Fluminense sempre é vender os seus jogadores para o futebol europeu. Vamos ver se o Cruzeiro vai desbancar aí essa possibilidade de venda do jogador para a Europa e fechar a contratação do atleta. A negociação está em estágio inicial, somente buscas de informações. Assim que tiver avanço, vamos trazer aqui no nosso canal. Comente aí se você acha o Martinelli uma boa para o Cruzeiro. Com certeza seria um baita reforço para a próxima temporada. Bom, e fechando o nosso girão de notícias, lá no Vasco o clube tenta aí renovar contratos importantes, entre eles está do lateral direito com o Mita Rodrigues, que a gente já falou aqui no nosso canal ontem, e também tem a situação do atacante colombiano Andrés Gomes. Esse jogador pertence ao Rennes da França e está emprestado ao Vasco com obrigação de compra. O Vasco terá que comprar o jogador por cerca de 4 milhões de euros, aproximadamente 25 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atleta. O Vasco terá essa condição aí para comprar o jogador no meio do ano e caso seja o campeão da Copa do Brasil, essa situação ficará um pouco mais resolvida, né? Já que é o único jogador emprestado ao Vasco que tem obrigação de compra. Jogadores como Robert Renan e Carlos Cuesta, outros nomes que foram contratados no meio do ano, tem também opção de compra, mas não tem obrigação. O Vasco teria que desembolsar cerca de 50 milhões para contratar o Robert Renan e já o Carlos Cuesta em torno de 30 a 40 milhões. Não temos os valores concretos quanto a esse assunto, somente especulações que giram em torno dessas possibilidades aí do Vasco poder comprar esses jogadores em definitivo. O Vasco teria que desembolsar facilmente aí mais de 100 milhões se quiser contratar todos esses jogadores. Lógico, o Vasco vai tentar negociar com os clubes que detêm os direitos dos atletas, se consegue um novo empréstimo, se parcela talvez esse valor, se abaixa logicamente os valores. Só que a questão do Andrés Gomes já está definida. O Vasco está no contrato que o Vasco tem que pagar essa quantia ao término do empréstimo dele e ele será jogador definitivo do Vasco. Comente aí, torcedor Cruz Maltino, o que você acha da permanência do Andrés Gomes para a próxima temporada? O Vasco terá que desembolsar 25 milhões de reais para adquirir o jogador em definitivo. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Se você assistiu até o final, comenta aí quem será o campeão do Mundial do jogo de amanhã, hein? Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião. Tamo junto e é nóis!